Muito bom dia, o meu nome é Rita Castro, faço parte da equipa digital e de negócio do jornal IT Channel e venho dar-vos as boas-vindas ao nosso formato de mesa redonda em webinar sobre o tema do data center e do edge computing. Esta mesa redonda é a base editorial para o conteúdo especial da próxima edição física e digital do IT Channel sobre o tema do data center e edge computing. Na sessão de hoje iremos então contar com a Cisco, a HPE, a Maxi Global, a Microsoft, a NetApp e a Schneider Electric. Este fórum tem uma duração sensivelmente de 1h40, sem intervalo, e será moderado pelo diretor do IT Channel, Jorge Bento, e pelo editor do IT Channel, Rui Damião. Agradeço a presença dos nossos palestrantes nesta mesa redonda e agradeço especialmente aos nossos leitores convidados, que aderiram aqui em grande número a este webinar, o que demonstra o interesse da temática que vamos abordar hoje. Passo então agora a palavra ao diretor do IT Channel, Jorge Bento. Desejo-vos uma ótima sessão e até à próxima. Obrigado, Rita. Bom dia, bem-vindos a mais uma mesa redonda do IT Channel, este mês dedicado ao Data Center e Edge, ao que designamos o Data Center como o epicentro da revolução digital. Quero agradecer aos leitores que se juntaram a nós, quero agradecer ao ilustre painel de convidados que aceitaram enriquecer este conteúdo editorial. Comigo para moderar este debate está o meu colega jornalista Rui Damião, ao qual eu passo a palavra. Rui. Obrigado, Jorge, e bom dia a todos. Meu nome é Rui Damião, sou editor do IT Channel. Vamos então falar sobre Data Center e Edge nesta mesa redonda. E antes de começarmos com as perguntas mais em detalhe, eu vou pedir a todos os palestrantes para se apresentarem em 30 segundos. Vou fazer este pedido por ordem alfabética e começo pela Ana Carolina Cardoso, da Schneider Electric. Ana? Obrigada, Rui. Obrigada, Jorge. É um prazer estar com vocês hoje. Eu sou brasileira, estou em Barcelona, sou responsável dentro da Schneider Electric pela venda de parceiros e alianças para Portugal e Espanha, assim que é um prazer estar com vocês hoje discutindo o mercado de data center. Obrigado, Ana. Passo a palavra ao Francisco Teixeira, da Microsoft. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. É um prazer estar aqui e falar um pouco sobre aquilo que não só é a minha opinião, mas também a vertente da Microsoft relativamente aos temas de data center. Portanto, tenho a certeza que vai ser uma discussão bastante interessante entre todas as partes e que, acima de tudo, consigamos trazer depois valor e conhecimento a quem está a assistir desse lado. Muito obrigado. Obrigado, Francisco. Gostava de ouvir, ou gostava que o Ivan Coras, da Maxi Global, se apresentasse agora. Obrigado a todos. Bom dia, mais uma vez pelo convite. Chamo-me Ivan Coras, estou no Porto, sou diretor comercial da Maxi Global e para nós é sempre um prazer e uma boa oportunidade de falar sobre os data centers, uma vez que é uma área de negócio, principal área de negócio da Maxi Global em Portugal. Obrigado, Ivan. Dava a palavra agora ao Luís Rilhó, da HPE. Olá, bom dia a todos. Antes de mais, obrigado por este convite e bom dia a quem nos está a ver remotamente. Meu nome é Luís Rilhó, sou da HPE, há 30 anos nesta indústria, tenho responsabilidades de gestão de produto na área de computação, tudo aquilo que tem a ver com servers no data center, com responsabilidades em Portugal e no sul da Europa. Obrigado, Luís. Dava a palavra agora ao Ricardo Antunes da Silva, da Cisco. Olá, bom dia e obrigado pelo convite. Também por estar presente, é um gosto. O meu nome é Ricardo Silva, eu sou especialista de Data Center, da área de Computing Systems e Cloud Networking para a Cisco, em Portugal, respondendo principalmente ao mercado português. Obrigado, Ricardo. E por último, mas não menos importante, Tiago Andrade, da NetApp. Olá, bom dia a todos. Primeiro, obrigado pelo convite. Segundo, sou o Sales Rep para Portugal da NetApp, um dos. E tenho o maior gosto em estar aqui para explicar primeiro o que nós podemos fazer nesta área de negócio, o que fazemos e o que já antecipámos e vamos antecipar para o mercado português. Muito obrigado a todos. Bom dia. Obrigado, Tiago, e passo novamente a palavra para o Jorge Bento para então começarmos este fórum. Jorge? Ok, obrigado, Rui. O primeiro tópico que eu queria lançar aos nossos convidados tem a ver com o mercado do qual os nossos parceiros, os leitores do IT Channel dependem,
este mercado do data center não, foi um mercado que foi particularmente atingido no princípio da pandemia, em 2020. Foi um dos segmentos que restou, inclusivamente, alguma regressão. 2021, de acordo com os dados que dispomos da Gartner, isto para o EMEA, já houve um crescimento, e eu queria que dirigir esta questão ao Luís Relhó, da HPE, e que o Luís tirasse o pulso ao mercado. Como é que você viu o mercado atualmente? Como é que foi o ano de 2021 para a HPE? Luís? Obrigado desde já pela questão. 2020 fomos no momento em que se decidiu que as pessoas tinham que ir para casa, porque estávamos aqui perante uma pandemia complexa. Houve um impacto do mercado, digamos, de alguma forma parou, que começou a recuperar paulatinamente ao longo de 2020. O mercado parou num contexto global. Nós, noutras intervenções que já tive, fomos privilegiados porque o mercado precisou do IT para sobreviver, não é? E, portanto, as pessoas, quando foram para casa e passaram a trabalhar remotamente e tudo mais, para que isso acontecesse, houve necessidade de criar aqui um conjunto de infraestruturas que suportassem o seu negócio. E, portanto, como disse, houve aqui algum privilégio do IT, portanto, vivemos aqui num mundo privilegiado versus outros setores de atividade. E, portanto, houve alguma regressão em 2020. Nós sentimos menos que a percepção que temos dos outros operadores de mercado. Foram apenas alguns pontos de regressão. E, portanto, e aquilo que temos vindo a falar com outras empresas, o impacto foi muito maior. Em 2021 já recuperamos e, portanto, já voltamos ao crescimento. E em 2022 estamos claramente a exceder os nossos objetivos e, portanto, estamos a aumentar claramente o nosso negócio em Portugal, e o mercado está a reagir. Eu diria que os principais áreas onde, enfim, as empresas não podem passar muitos anos sem renovar os seus sistemas de informação ou sem, digamos, lhes dar mais capacidade, e, portanto, o mundo continua a girar, não é? E, portanto, eu diria que há algumas áreas onde nós temos vindo a fazer investimentos na área do hybrid cloud, portanto, empresas que fazem investimentos nesta área, portanto, tentam renovar as suas infraestruturas, tirando o benefício das novas tendências e dos novos benefícios da cloud híbrida. Algum investimento também na parte de edge, alguma transformação e algumas necessidades de negócio que estão a ser consideradas e, portanto, que estão a ser implementadas, e, portanto, os projetos, de alguma forma, estão, diria que, a regressar à sua normalidade, e, portanto, o impacto neste ano, em 2022, pelo menos nesta fase, ainda é um impacto muito positivo nos nossos números. Obrigado, Luís. Eu perguntava ao Tiago Andrade, da NetApp, se compartilha esta visão desta recuperação após aquele período mais complicado. Qual é a experiência sua e da NetApp em Portugal? Sim, claramente. De facto, 2020 foi um ano negro no seu início, não é? Foi um cisne negro que aconteceu a nível mundial, e agora supostamente estará a acontecer outro com a invasão da Ucrânia, mas vamos esperar que não. Mas em termos económicos, em termos de evolução e em termos de perspectiva de mercado, aquilo que aconteceu em 2021 foi uma recuperação forte, porque obviamente as empresas viram-se obrigadas a passar grande parte da sua atividade para o online. As equipas de trabalho foram todas obrigatoriamente passadas para online. Tudo o que estava nos mais diversos planos estratégicos de crescimento e digitalização de negócio a 5 anos e a 7 anos e a 10 anos, passou tudo para 6 meses, 3 meses e 9 meses. Portanto, isso obviamente gerou uma oportunidade imensa para todas as empresas de IT no mercado, para todos os fabricantes, para todos os vendedores. Portanto, obviamente a NetApp cresceu em 2021. Obviamente nós temos um ano fiscal um bocadinho diferente das demais. Estamos a crescer em 2022, apresentámos resultados do terceiro trimestre de 2022, que no fundo é o primeiro trimestre para vocês, e que obviamente estamos a crescer 10%, portanto nós estamos claramente alavancados
na lógica de digitalização da economia mundial e nacional. Em Portugal, como disse, eu acho que ainda existe um caminho grande para trilhar em termos de digitalização, numa lógica hybrid cloud, numa lógica de crescimento da hybrid cloud, numa lógica de deixarmos de ter tudo on-prem e passarmos de facto a ter parte significativa dos workloads em cloud. Portanto, existe esta lógica que já está a ser seguida em grandes empresas, mas no mid-corporate e no small corporate ainda é muito incipiente. Obviamente que existem empresas cloud native que sempre nasceram em cloud e estão em cloud, mas o que eu acho que vai acontecer é vamos cada vez mais assistir a uma aceleração nessa área e claramente essa área de negócio vai crescer ainda mais. Obrigado. Obrigado, Tiago. Eu perguntava agora ao Ricardo Nunes da Silva, da Cisco, compartilha desta visão que ainda há muito para fazer no nosso mercado e já agora como é que sentiram o ano de 2021 e os vossos parceiros, necessariamente? Obrigado, Jorge. Efetivamente, foi como já os restantes colegas já disseram, do ponto de vista do mercado IT, principalmente para o data center em Portugal, quer o ano 2020, quer o ano 2021 para a CIS foram positivos, foram de crescimento, o que significa que a percepção de que o IT era relevante e era importante para a continuidade do negócio e dos serviços das diferentes entidades ou empresas foi realmente importante e isso trouxe uma dinâmica também relevante e claramente nós vimos isso e isso refletiu-se também nos resultados que tivemos. O que vemos agora numa tendência e na sequência do que também os restantes colegas falaram é não só a transformação das localizações onde as cargas e as aplicações funcionam, mas muito mais também uma ideia de simplicidade de como nós vamos gerir essas cargas e operar esse trabalho de IT. E esse é o foco, ou seja, trazer não só a locação cloud como existente, do mundo cloud híbrido, mas o mundo cloud híbrido pelo seu processo e pela sua simplicidade de gestão. E essa é a tendência que nós vemos, portanto, uma transferência não só da ideia de um data center, não só pela sua visão pelo hardware, mas também pela visão do software que gera de forma inteligente este hardware. Isto também é uma tendência crescente que nós vemos e isso torna muito mais abrangente depois a capacidade de resposta e a interação que as diferentes empresas têm com onde têm de ter os seus dados a funcionar, seja num ambiente edge, num ambiente data center, seja um ambiente data center distribuído, ou seja, utilizando recursos da Public Cloud. E vemos claramente isso como uma tendência que está a crescer também em Portugal e claramente este ano, já 2022, vai ser algo muito, muito interessante ver crescer. Muito obrigado, Ricardo, pelo seu testemunho. Realmente, cada vez é mais complexo os ambientes, eles são híbridos, têm múltiplos vetores. Um dos vetores é o Edge, e eu passava então a palavra agora para o Rui, para abordarmos este tema do Edge Computing. Rui? Obrigado, Jorge. Sim, vamos falar de Edge, que é cada vez mais relevante e que a pandemia reforçou ainda mais a infraestrutura de IT distribuída. Eu começava por perguntar à Ana Carolina da Schneider Electric quais é que são as tendências tecnológicas neste mercado de Edge e também, agora que Portugal principalmente começou a ter acesso ao 5G, qual é o impacto que o 5G pode trazer ao Edge? Ana? Sim, obrigada, Rui, pela pergunta. E, assim, Edge não é mais uma tendência, já é uma realidade, a gente já vê esse desenvolvimento desses sites distribuídos, e você citou um grande exemplo, 5G é o grande edge, né? Ou seja, a gente passa a ter algumas operadoras de telecom já estão falando de trazer o processamento de algumas indústrias para antena, né? Então, é um puro edge. E o que a gente vê, o grande impacto nesses sites distribuídos é a questão da gestão e disponibilidade e eficiência. O risco que a gente tem, se os CISEDs não forem bem estabelecidos, não forem bem construídos, o risco de resiliência é muito grande. E o que muitas vezes a gente vê, esses sites distribuídos não têm a mesma preocupação em termos de eficiência, em termos de resiliência, como os grandes data centers. Então, acho que aí entra o grande desafio em como deixar esses sites realmente resilientes, com a devida proteção, seguros, ou seja, que eu possa, porque normalmente não estão instalados dentro de um data center, estão instalados em diversos ambientes, e como eu
eu também posso deixar esse edge visível, porque esse é um outro ponto, como consigo gestionar diversos tipos de ambientes de TI distribuídos. Então, o que a gente vê, a maior preocupação hoje em muitos clientes está nessa gestão dessa infraestrutura distribuída, nessa visibilidade através de softwares, onde eu posso, de um único lugar, poder verificar onde estão esses sites. Então, nossa estimativa de mercado, e com o crescimento que a gente teve ano passado, nós, ano passado, ganhamos só em Portugal, ao redor de 7 pontos de market share, foi muito bom para a gente, muito enfocado em Edge, e um pouco da nossa perspectiva o que o Gartner dizia, né, onde que até 2025, 75% dos dados serão processados, são gerados e processados no Edge. A gente acredita com a explosão que a gente teve e que o mercado teve em 2021, que hoje nós já estamos ao redor de 40%. Então, por isso é que eu falo que Edge já não é mais tendência, é uma grande realidade que os parceiros estão aí para poderem aproveitar esse boom desse mercado distribuído. Obrigado, Ana. Eu gostaria também de ouvir a perspectiva do Francisco, da Microsoft, também sobre este tema do Edge e quais é que são as tendências que o Francisco ou que a Microsoft estão a sentir neste momento. Francisco? Sim. Obrigado, Rui. Sem dúvida, e aqui olhando para o tema 5G, sem dúvida que tem servido como acelerador. Nos países onde o licenciamento chegou mais cedo, tem existido uma aceleração e adoção de maior número de tecnologias que depois tiram partido do Edge. Mas há aqui uma relação bastante próxima do aumento de data centers com a questão do Edge enquanto cenário desse aumento de data centers, que é importante referir. E eu, no meu dia-a-dia, enquanto responsável da equipa técnica de parceiros, conversas com dezenas de parceiros, eu acho que há um acelerador bastante grande deste aumento de necessidade, não só dos data centers, como também dos cenários Edge, que tem a ver com os dados. Há cada vez mais empresas a explorar dados, a tirar partido de dados e a utilizar esse tipo de informação no seu negócio. Eu não tenho dúvidas nenhumas, e uma das áreas mais claras é claramente a saúde, por motivos óbvios que não é necessário explicar. Há muita... Basicamente, nós chegamos a um ponto onde todos assumimos que não podemos voltar ao que aconteceu em 2020. Não é possível fechar economias, não queremos fechar economias, queremos continuar a trabalhar, queremos que as empresas continuem a trabalhar, se remoto, se híbrido, se presencial, isso são questões que não são aqui o tema principal, mas é importante trabalhar esses dados de forma a garantir que na área da saúde, neste vertical, conseguimos tomar as decisões certas, planear com a devida antecedência, e isto leva-nos ao tema Edge, que é um tema bastante relevante enquanto caso de uso, como referia, porque está, de facto, a desbloquear um conjunto de cenários bastante interessantes, como processamento de imagem, vídeo, onde é possível agir em cima dessa informação em tempo real, no local, sem introduzir latência de comunicação com data centers remotos, sejam cloud ou não. Portanto, isso é algo que são este tipo de tecnologias que vão sem dúvidas nenhumas desbloquear. Há ainda um cenário específico do Edge que tem também crescido bastante, inclusive no nosso mercado, que é o IoT. Acho que chegamos àquele ponto onde começa a haver uma modernização de infraestrutura, de projetos de IoT, que queremos não entrar tanto na parte reativa de recolha de dados, mas na parte proativa de prever, de tentar perceber o que é que os sinais, o que é que os dados que esses dispositivos estão a gerar podem representar do ponto de vista de uma manutenção preditiva, por exemplo. Portanto, acho que são dois temas que estão muito relacionados e que sem dúvidas nenhumas estão em franco crescimento. Obrigado, Francisco. A Cisco também é uma das empresas que tem oferta na área de Edge. Gostava de ouvir qual é que é a perspectiva do Ricardo sobre a computação Edge e as tendências do mercado. Ricardo? Sem dúvida, e eu acho que o Francisco começou a dizer um ponto muito importante, que é a capacidade e a necessidade de tratar dados e o volume de dados que estão a começar a ser gerados do ponto de vista do Edge, essa experiência de capacidade de processamento, mas mais do que tudo, de como a Ana disse inicialmente, de a gerir de uma forma central, desde o momento zero, desde o momento em que a máquina é feita o chip e é toda instalada e configurada remotamente. E a capacidade depois de nós podemos fazer na mesma
a operação, a configuração e a manutenção e suporte toda de uma forma remota, central de todas as operações. Portanto, é sempre esta capacidade adicional que nós estamos a crescer nesta oferta para que possamos responder a estas necessidades que evidentemente o 5G vai trazer, com a capacidade que nós vamos ter de tratar volumes de dados muito maiores e de os transportar, mas sempre pelo volume de dados que estamos também a trabalhar, que o temos que o fazer cada vez mais próximo dessa origem. E aí esses temas são críticos de existir. Claramente é uma realidade, como a Ana disse, e muito bem, e vemos esse mercado a crescer. Os sistemas de hiperconvergência também têm ajudado nesse ponto, e temos visto também essa tendência crescente nesse tipo de sistemas do ponto de vista do data center edge, nomeadamente. Obrigado, Ricardo. Luís, a HP também é uma das empresas presentes neste fórum que tem oferta na área de edge. Como é que olham para o mercado? Nós temos vindo, digamos, uma oferta ou um aumento do nosso negócio muito motivado também pela implementação do 5G. Ou seja, na prática, o 5G tem um impacto muito relevante em todo este tipo de tecnologias edge. Nós desenvolvemos um conjunto de tecnologias específicos para estas áreas, porque ter o equipamento do edge, como a Ana Catarina estava a dizer há pouco, tem desafios importantes, ou seja, muitas vezes nós estamos perante o mesmo tipo de condições no data center. E, portanto, nós desenvolvemos um conjunto de tecnologias que nos permitem ser mais resilientes. Ou seja, questões como pó, calor, vibração, são temas que num contexto de edge, enfim, nós estamos são ambientes mais sujos. E, portanto, é algo que nós temos vindo a desenvolver com nossa engenharia de produto para garantir que as organizações portuguesas e todo o mundo conseguem não só trazer o mundo da computação para o edge, como também ter os equipamentos adequados para suportar esse tipo de condições. Mas, efetivamente, há um impacto relevante no mercado português em investimentos no edge e trazer, digamos, a capacidade de computação para próximo das pessoas, baixando latências, aumentando performance e tudo mais. Obrigado, Luís. Eu passava agora a palavra ao Jorge Bento para avançarmos com a próxima questão. Jorge? Obrigado, Rui. A próxima questão é sobre a sustentabilidade de energia. Este é um tema que não é novo, fazia parte do sales pitch há uma década atrás, o chamado Green IT. Nunca foi muito relevante, mas agora passou a ser crítico na tomada de decisões, não só porque todos temos a percepção que o preço da energia está a subir, a energia elétrica está a subir, independentemente do atual contexto que vivemos agora esta semana. Ele já vinha a subir, até fruto de migração do modelo de produção energética. O mercado ibérico de energia também está em convulsão. Nós próprios desligamos 2 centrais a carvão, do ponto de vista ambiental é bom, do ponto de vista da oferta de energia não é tão bom assim. Esta é uma pressão, que é a pressão dos custos. Por outro lado, começa a surgir na opinião pública em alguns países, talvez ainda não em Portugal, que as comunidades passam a olhar para a instalação de novos data centers na sua região como se tratasse de uma fábrica suja, de alguma forma, porque têm uma noção de qual é o impacto energético que está a acontecer em alguns países, nomeadamente na Holanda, onde ainda recentemente houve, de alguma forma, um levantamento de uma população em relação à instalação de um mega data center na região. Por um lado, há um consumo cada vez maior de energia, por outro lado, a otimização da energia gasta no processamento, o PUE, não tem vindo a acontecer algumas melhorias, mas não o suficiente para acomodar o crescente consumo energético. Portanto, a conta da eletricidade, então, não para de subir no mercado de digitalização. E eu queria perguntar ao Ivan, da Maxi Global, o que é que há de novo sob o ponto de vista tecnológico, como é que se minimiza estes impactos? Ivan? Muito obrigado, Jorge.
Pronto, em primeiro lugar, as empresas devem conhecer o seu PUE do data center e da instalação que têm, e isso nem sempre acontece. Portanto, para isso é necessário implementar tecnologia para medir, monitorizar e atuar. Como sabemos, o consumo de energia em data centers está a aumentar e estima-se que continuará a aumentar com a natural evolução da digitalização. Esta situação obriga a que há aqui um confronto que tem que ser criado em que os data centers têm que ser mais eficientes e com o PUE mais baixo. Por exemplo, um PUE de 1,6 é um PUE que consideramos baixo, mas significa que eu tive que investir uma potência de 160 para uma carga de IT de 100, por exemplo. E há aqui um contraste muito grande, que chega a um determinado limite que não é fácil, que já tem que ser com tecnologia inovadora e com muito boas práticas para o tentar reduzir ao mínimo. Por exemplo, falando em práticas correntes, e nós, é sempre uma norma que tentamos implementar, na parte do AVAC, uma vez que representa 45% a 50% do custo de energia num data center, é a criação de contentorizações do quente ou do frio para aumentar a eficiência da refrigeração, poupando energia e permitindo aumentar o set point da temperatura do AVAC com os devidos canais criados de fluxo de ar. Outra situação, apostar em sistemas de free cooling, se o ar exterior for frio o suficiente para o fazer. É sempre uma forma de praticamente não ter gasto energético com este tipo de utilização. Outra situação atualmente muito em voga é a utilização de fontes renováveis, como por exemplo o fotovoltaico, em situações em que haja produção que permita manter os sistemas ativos e depois se faça uma gestão com baterias, quando já não houver energia solar. Ainda continuando no AVAC, situações de unidades em top cooling ou in rolls para atuarem mais próximos da carga. A nível do UPS, que é outro sistema que também tem um elevado gasto energético, apostar na modularidade, em sistemas de modulagem que um módulo que não seja necessário alimentar é automaticamente entra em eco mode e é automaticamente desligado para poupar energia. Todos estes sistemas obrigam a que estejam a ser monitorizados por um sistema de monitorização que permite identificação dos gastos energéticos e atuação onde podemos melhorar. Todo tipo de sensores de iluminação, ambientais, vão permitir a poupar energia e aumentar a disponibilidade e rapidez de informação. Deixo-vos aqui isto aqui em Portugal ainda não está a ser implementado, nem pouco mais ou menos, mas eu estive a ver no outro dia nos Estados Unidos, a Microsoft já vai implementar o Data Center Immersion Cooling, que é um sistema de refrigeração totalmente inovador, que consiste em submergir o equipamento IT num fluido que não é condutor, por isso permite estar em contacto direto com o equipamento IT e refrigerá-lo diretamente. Isto aí é o next step, e eles dizem que para além de reduzir o espaço para a carga IT, consegue reduzir a eletricidade que é gerada, consegue-se reduzir em 95%, mas isto é para, ainda está um bocadinho longe do dia a dia. Será se isto avançar, será um corte substancial no gasto energético no data center. Muito obrigado, Ivan. Eu queria ouvir a opinião da Cardoso, da Schneider Electric, sobre este tema. A Schneider é uma empresa que há muitos anos debate pela sustentabilidade. A Schneider, ela própria, é considerada nos critérios de quem atribui esta certificação, a própria empresa é considerada uma das 50 empresas mais sustentáveis. Eu queria uma das quatro. Ok, obrigado pela correção. Ana, a palavra está consigo.
Obrigada, Jorge. Sim, a gente ano passado foi reconhecido como uma das 4 empresas mais sustentáveis do mundo. E, na realidade, o Ivan colocou muito bem a questão do data centers como core dentro de todo esse processo de transformação digital, requer toda uma revisão da parte de infraestrutura, a cooling, né, que representa aí 50% da parte de consumo de energia, e o que o Jorge colocou muito bem, hoje ainda o conta de energia está na mão do CIO, exatamente revisando como ser eficiente. Agora, sustentabilidade vai mais do que isso, né? Sustentabilidade hoje não é uma opção, acredito que todas as empresas estão indo nesse caminho, seja por uma questão de pressão pública, porque ajuda na questão de reter talentos ou atrair novos talentos, né? Que vai ser crucial nos próximos anos. Por uma pressão também de regulatória, há certificações hoje que se pode seguir, e também pela corresponsabilidade. Muitos clientes estão agora filtrando os seus fornecedores, inclusive parceiros do ponto de vista sustentável, né? Querendo saber quais são as responsabilidades. Então, é o que vai fazer o drive nos próximos anos. Agora, como a gente consegue, sendo uma das empresas mais sustentáveis do mundo, transferir esse conhecimento para os nossos parceiros, para as empresas que trabalham com a gente e ajudando nessa consultoria. Então, dentro da nossa estratégia, o que a gente trabalha com os parceiros é tentar trabalhar essa parte de sustentabilidade em 3 passos. O primeiro é a estratégia. Então, conhecer a estratégia e o momento de cada um desses nossos clientes, entender esse momento que eles estão, o que é em termos de necessário de descarbonização, o que é necessário em termos de consumo de energia, o que é necessário também a responsabilidade e o compromisso dessa empresa no que tange sustentabilidade. Então, nós podemos ajudar numa consultoria nesse sentido, e aqui eu falo não só no ambiente de data center, mas também no ambiente industrial, ou seja, aqui da empresa como um todo, o seu compromisso com a sustentabilidade. E logo passamos para essa questão de digitalização. A gente sabe que a união entre eficiência, energia e digital e o mundo digital, está aí essa transformação digital que tem impactado muito a indústria, né, que é um grande segmento, por exemplo, de crescimento de edge. Então, como essa parte, como a gente consegue unir esse mundo de energia e digitalização para trazer eficiência e ganhar com isso a redução no consumo de energia. Então, trabalhar todos esses pontos, inclusive entrar com plataformas de gestão tão importantes para conseguir identificar onde estão os problemas de monitorização de energia, onde estão os problemas de consumo, onde estão os gaps, e ajudar na parte de eficiência. E o terceiro e último ponto é a questão de descarbonização. Então, tentar entender em que ponto que a gente pode reduzir o consumo de energia com produtos mais eficientes, com produtos, hoje já existem produtos certificados verde, que a gente chama de Green Premium Products, que são produtos que têm uma eficiência certificada, que você pode utilizar. Além disso, toda uma questão de serviços de modernização, por exemplo, hoje os data centers que a gente vê no mercado têm muitos anos, ou seja, UPS de muitos anos, quanto que custa trocar um sistema de climatização, um sistema de UPS para um sistema mais eficiente, e quanto esse custo se paga no decorrer da vida do produto. Então, esse tipo de estudo, esse tipo de análise, nós conseguimos suportar o parceiro para que justifique o investimento só para a questão de consumo de energia. Eu só queria trazer outros 2 dados que é super interessante, ou seja, se a gente analisa o mercado de data center nos últimos 10 anos, ou seja, de 2008 a 2018, ele cresceu mais ou menos 500%, mas o custo de energia, o consumo de energia só cresceu 6%, e isso por conta decorrente exatamente dessas modalidades de sustentabilidade. Então, assim, como a gente consegue aplicar isso ao edge, que a gente dizia antes, que pode chegar a até consumir mais do que os grandes data centers. E aqui é onde está uma grande oportunidade, porque por mais que a gente fale sustentabilidade, que é o número 1, somente hoje 43% das grandes empresas de
de data center possuem realmente um programa que compreende vários pontos de sustentabilidade. Então, aqui pode ser realmente um grande oportunidade, porque os clientes, a gente tem um estudo da 451, que diz que 97% dos clientes estão buscando empresas sustentáveis. Então, como eu dizia no início, não é mais uma opção, é uma realidade, as empresas estão buscando, estão com a conta de energia em cima da mesa, então a gente pode ajudar realmente a trazer essa discussão e ajudar as empresas a serem mais eficientes. Desculpa, falei demais, mas... Não, sem problema, Ana. Sem problema, e parece-me que essa conta que os parceiros fazem, quanto tempo é que se paga a modernização da infraestrutura energética da data center, eu penso que infelizmente essa conta cada vez será mais fácil de fazer. É uma grande oportunidade, sem dúvida. Muito bem, eu vou passar então para a próxima ronda de perguntas para o Rui. Obrigado, Jorge. Eu gostava de começar por perguntar ao Francisco, da Microsoft, qual é que é a importância de o data center ser uma plataforma pensada para tirar o máximo partido da cloud híbrida? Francisco? Obrigado, Rui. Bom, a resposta simples é crítico. Uma empresa que não consiga ter uma oferta de valor onde o híbrido também é possível, abdica de uma fatia de mercado que torna-se impossível endereçar de outra forma. Há aqui questões regulatórias, há questões de soberania de dados. Ainda há pouco tivemos a falar, agora na última questão, de um tema muito importante, que é a sustentabilidade. Dimensionar um data center para uma realidade não tão futura, expandir capacidade para a cloud acaba por ser um caminho óbvio, ou seja, reduzir para conseguirmos aumentar o Power Unit Efficiency, tipicamente, que é um critério que infelizmente ainda não é tão avaliado como deveria ser, quando se está em fase de elaboração de propostas. A expansão para a cloud acaba por ser uma forma, e como tal a adoção de cenários híbridos, uma forma de minimizar esse impacto e de aumentar a eficiência ano após ano de uma organização. Agora, o tema em si, muito honestamente, o tema de cloud híbrida, acho que acaba por estar muito ligado não só à questão dos cenários, como referi, de questões regulatórias, soberania de dados, mas também o tema sustentabilidade, acho que é algo que está muito interligado. Okay? São públicos os compromissos da Microsoft relativamente ao tema de sustentabilidade, são públicos alguns dos investimentos que estão a ser feitos de forma a nós próprios, não só na questão de emissões de carbono, mas também, por exemplo, de consumo de água, porque é algo que um data center é bastante exigente. E se em alguns casos, como por exemplo na Irlanda, no nosso data center, houve uma aquisição aqui há uns anos atrás, há cerca de 3 anos, de uma grande quantidade de energia eólica produzida na Irlanda para alimentar os nossos data centers, a verdade é que isso não chega àquilo que é o objetivo. Portanto, há aqui um tema de missão que todos nós, sem exceção, as pessoas que estão aqui a dar a cara, a falar dos temas, as pessoas que estão a ouvir, têm que de facto assumir, porque como o Jorge já há pouco referia, que não é um tema novo, na verdade é que é um tema crítico que se enderece de uma vez por todas e que se regule e que se faça aquilo que tem que ser feito para conseguirmos mudar o panorama daquilo que poderá ser o nosso futuro. Portanto, acho que esta relação acaba por ser muito próxima daquilo que é tirar partido da cloud híbrida e porquê tirar partido da cloud híbrida e porquê que em muitos casos não se faz uma movimentação full cloud, porque em alguns casos poderia ser uma vertente interessante. Acho que há demasiados cenários onde isso não é possível, daí que é necessário que a oferta seja complementar. Obrigado, Francisco. Eu gostaria também de ouvir a opinião da Ana Carolina, da Schneider Electric, sobre, no fundo, a mesma questão: qual é a importância do data center sobre uma plataforma pensada para tirar o máximo partido da cloud híbrida. Ana? Sim, obrigada, Rui. Bom, o Francisco falou muito bem. Eu acho que a questão de você utilizar diversos tipos de cloud para ganhar eficiência e adicionar valor no negócio sem dúvida nenhuma, é extremamente importante. O que eu colocaria aqui é a questão da gestão dessa cloud híbrida, né? Como o cliente consegue fazer essa gestão de tanto, porque, claro, nem tudo se pode migrar para cloud. Algumas, principalmente se a gente vai em segmentos
segmentos que estão crescendo hoje, como o segmento industrial, o segmento de retail, ou mesmo healthcare, que a gente comentou aqui no início, esses segmentos, muitos deles têm que manter um processamento local. Então, como eu, como cliente, consigo gestionar o que fica no local, quanto que fica na cloud, e também minha cloud privada, né? E aqui esse processo de gestão e também de eficiência é extremamente importante, e acho que é uma tendência para os próximos anos. Essa questão dessa visibilidade, adicionando isso a parte de software, né? Como também o Ricardo dizia no princípio, né? A gestão de cloud também no Edge, como a gente consegue ter visibilidade. Então, eu iria muito mais nessa parte de software e como isso adiciona valor e visibilidade no negócio. Obrigado, Ana. Eu gostaria também de ouvir a perspectiva do Tiago, da NetApp, sobre o mesmo tema, sobre a importância do data center para tirar o máximo partido da cloud. Obrigado, Rui. Nós advogamos claramente a lógica de cloud híbrida para todo o nosso ecossistema de parceiros e clientes, primeiro. Segundo, existe um tema na cloud híbrida que é importante, por isso que nós advogamos, mas é importante endereçar, que é, muitas vezes, as empresas não estão preparadas para picos de processamento, ou picos de workload, ou picos de lógica de armazenamento que uma filosofia de cloud híbrida permite que esses picos sejam respondidos. Portanto, se de facto eu tenho um pico transacional, se de facto tenho um pico de utilização do meu storage, um pico de computação, se tiver uma arquitetura de cloud híbrida, eu consigo responder a esse pico. E se tiver só on-prem, uma cloud privada, quer dizer, não vou conseguir responder a esse desafio e isso nós assistimos isso claramente no início da pandemia e no meio da pandemia e ainda muito recentemente no final de 2021, em alguns picos de transacionais de lojas online em que os sites não aguentavam a demanda de processamento e a demanda de transações, etc. Portanto, se existir uma filosofia de cloud híbrida desde o início, numa perspectiva de data center, claramente que este tipo de problemas não vão existir e, obviamente, nós advogamos uma lógica desde o início, está a ser desenhado de A a Z. Ok? Obrigado. Obrigado, Tiago. Eu passo a palavra ao Jorge Bento para avançarmos com a quinta pergunta. Jorge? Ok, obrigado, Rui. Aqui, o quinto tema tem a ver com a resiliência do data center, com o uptime, aquele número 99,99999 por aí fora. Há uma empresa que faz um estudo sobre o uptime dos data centers e dos principais serviços que são disponibilizados a empresas e público. Essa empresa chama-se Uptime Institute. E no último relatório do Uptime Institute, eles mencionaram que a interrupção de serviços tem vindo a aumentar e tem com consequências financeiras mais graves. Não porque os data centers individualmente não tenham melhorado, mas porque muitos dos serviços oferecidos implicam a interligação de muitos data centers, com cada um fornecendo componentes finais da aplicação que nós consumimos, e portanto basta às vezes estar down para que, mesmo que os outros todos estejam a trabalhar, aquele serviço não possa ser prestado a quem o vai consumir. E eu queria perguntar, e voltar agora ao Tiago, queria perguntar como é que se pode melhorar a resiliência, continuar a melhorar a resiliência, e quais são os pontos fracos que se podem detectar relativamente à resiliência de um data center. Tiago? Okay, obrigado. Bem, nós na NetApp, desde há 30 anos que temos uma filosofia de redundância e de ter capacidade para que as diversas aplicações, nós estamos a falar se calhar de clientes que podem ter 10, 15, 20 aplicações, como clientes que têm 15, 20 mil. Existem uma série de realidades que nós temos que assistir, mas nós desde o início da nossa empresa, há 30 anos atrás, nós fizemos recentemente 30 anos, foi esta semana, que nós desenvolvemos tecnologia que permitem fazer quando existe algum componente num determinado data center que não está a ser devidamente replicado, isso não vai existir. Nós temos a capacidade
de fazer um failover transparente sobre as aplicações ou a carga de aplicações de um lado para o outro, portanto, isto estar claramente sempre síncrono ou assíncrono, mas ter gerido pelo cliente e ter essa capacidade para que isso possa acontecer smoothly e sem qualquer interrupção. Esse é um ponto número 1. O ponto número 2, para melhorar todo este lado, nós temos uma lógica e também desenhada, nós somos security by design, mas desenhada desde o início das nossas aplicações. No fundo, como é que nós conseguimos prevenir isso? Primeiro, a falha humana é impossível de prevenir, não é? E muitas vezes nós temos falhas humanas de alguém que se esqueceu de mudar a password de um fabricante, que alguém que se esqueceu ou que clicou no link, ou alguém que fez um determinado tipo de procedimento que não deveria ter feito e que, no fundo, na lógica de prevenção de um ataque, essa lógica não foi seguida e, obviamente, a base de dados ou a parte interna do sistema está comprometida ou já estava comprometida há 6 meses ou 9 meses e só agora é que foi detectada porque agora é que foi obtido um ransomware, portanto, agora é que foi obtido uma lógica de resgate desses dados ou desses sistemas operacionais ou sistemas críticos por alguém externo à empresa. E, no fundo, o que nós temos são mecanismos de prevenção e ferramentas de prevenção e previsão desse tipo de situações. Portanto, se nós temos um acréscimo de volume de download ou upload ou de uma lógica qualquer comportamental nos nossos sistemas de storage, nós temos ferramentas que permitem, tanto como o Cloud Insights, permitem, no fundo, suprir e detectar e, no fundo, alarmística, que permite detectar esse tipo de comportamento. Portanto, se aconteceu uma determinada situação, ela é detectada. Ou seja, se não houve, de facto, uma filosofia e um modelo de governance de prevenção desse tipo de comportamentos que inibem a resiliência do nosso ou do data center do cliente, nós temos ferramentas disponíveis a software. Nós somos, além de sermos uma empresa de storage, somos claramente uma empresa de cloud-led software. Portanto, no fundo, temos um naipe gigante de soluções em cloud e uma delas é claramente a prevenir essa lógica. Aquilo que também dá a capacidade, e isso é outra característica nossa, dá a capacidade de prevenir a escrita ou reescrita sobre backups de dados, imaginando que, obviamente, que o cliente segue uma filosofia de backups lógica e sistematizada e harmonizada com as melhores práticas, pode não fazer, mas imagino que fez um backup há um mês atrás, etc. A teoria não é assim, serão backups automáticos, mas mesmo que assim seja, se tiver a nossa tecnologia, nós temos essa tecnologia protegida com a lógica de WARM. Portanto, se escreve uma vez em backup, todas as outras lógicas seguintes só podem ser lidas, não podem ser reescritas. Portanto, alguém que tenha acesso a essa base de dados ou a essa lógica de sistema, etc., backup não pode reescrever uma instrução para esse backup ficar comprometido. Portanto, as situações que nós temos visto recentemente no mercado nacional podem ser prevenidas com esta tecnologia ou com outras tecnologias que nós temos, como é óbvio, mas acima de tudo e também passa por de facto o modelo de governance de toda esta lógica de resiliência a ser seguido desde alguém que acede ao e-mail da empresa apenas para receber uma informação básica, como alguém que de facto tem acesso a sistemas críticos. Portanto, passa por todos. É isso que nós temos para dizer, mas existem soluções de mercado para isso e nós temos. Ok, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Tiago. Eu dirigia esta mesma questão sobre a resiliência e a tecnologia que está sempre em evolução e que permite uma maior resiliência. Eu dirigi esta mesma pergunta ao Luís Miguel, como é que a HP se melhora a resiliência, tanto do lado dos servidores como do lado do armazenamento? Certo. Eu diria que, vamos ver, o tema da resiliência e o tema da segurança, e elas de alguma forma cruzam, são temas que não só de tecnologia, são temas de tecnologia, de pessoas, de processos,
e, portanto, elas têm impacto fundamental naquilo que aquilo pode acontecer de bom e aquilo pode acontecer também de mau. Eu diria que a forma de proteger contra a resiliência à partida é ter o máximo de componentes redundantes para todos os efeitos, mas nem sempre isso é necessário, ou seja, nem sempre isso resolve o problema. E quando eu falo de redundância nos componentes, falo de redundância no data center e ou seja, redundância entre data centers. Portanto, num contexto de data center on-prem, não umas várias, enfim, isto tem que encaixar no contexto financeiro das empresas, naturalmente. No contexto da cloud, várias clouds e nem sempre a mesma. Portanto, operadores diferentes de cloud. Portanto, nós desenvolvemos um conjunto de tecnologias, ou seja, no contexto da cloud, e há bocadinho passando aqui um bocadinho por uma questão relacionada com a cloud híbrida, nós demos aos nossos clientes e, portanto, e passamos esta mensagem que a cloud não é um destino, é uma experiência. E portanto, para todos os efeitos, esta experiência pode ser aos dias de hoje no on-prem, como se pode ter no tema da cloud pública. Mas o nosso desafio, o desafio muitas vezes no cliente, é conseguir viver neste mundo articulado em que temos parte da nossa infraestrutura no nosso data center principal, ou no principal e no secundário, e temos outra parte da infraestrutura na cloud pública, em qualquer que ela seja, e quando faz sentido, e sempre que faz sentido, para a organização e para aquilo que a organização pretende. Muitas vezes o tema da cloud pública também pode ajudar aqui um bocadinho a ter uma infraestrutura suportada em ambientes de cloud pública, nos permitam aumentar a resiliência e que nos permitam garantir que facilmente temos ao nosso dispor um conjunto de capacidade que nos permita recuperar de um incidente que garanta a resiliência da nossa infraestrutura. Temos alguns clientes que usam as nossas plataformas de computação, as nossas plataformas de storage, para garantir, por exemplo, sites ativos. Ou seja, eu não sei onde é que está a correr a minha infraestrutura, eu sei que está a correr um deles. Temos outros clientes que fazem isto, não só num contexto on-prem, mas que na prática equacionam a cloud pública no meio deste cenário de digamos, quase computação distribuída, em que eu tenho, digamos, as minhas aplicações distribuídas naquilo que é cloud privado e naquilo que é, digamos, a cloud pública, e portanto no contexto daquilo que nós chamamos de hybrid cloud. Portanto, é um grande desafio. Nós temos um conjunto de tecnologias que permitem as empresas e os nossos parceiros implementá-las, que permitem às empresas correr o mínimo de riscos possível, naturalmente com um contexto financeiro associado, porque podemos estar a criar um monstro que, do ponto de vista financeiro, não é sequer execuível. Mas temos tido muitas experiências com entidades nacionais e com a ajuda dos nossos parceiros, garantir que isto é uma realidade na implementação de soluções em data center, em qualquer que eles seja, cloud, privada, pública, híbrida, segurança, resiliência e tudo mais. Obrigado, Luís. Como se costuma dizer, também não pôr os ovos todos mesmo, se isto não é um problema, depois é automatizar os processos. Muito bem. Eu portava o Ivan, da MySQL Global, vocês que entregam soluções de data center, parte deles serão modulares também. Como é que vocês projetam, como é que vocês os projetam para uma maior resiliência? Ivan? Obrigado, Jorge. Nós temos apostado, como já foi dito, em sistemas redundantes, porque muitas das vezes os pontos de falha estão em sistemas não redundantes. Portanto, hoje em dia não basta ter só um UPS ou ter uns sensores espalhados no data center. Não, eu tenho que ter sistemas redundantes porque hoje ou amanhã o equipamento falha e eu fico sem serviço disponível. Portanto, nós a nível do UPS tentamos sempre privilegiar sistemas 2N redundantes, sistemas modulares. No sistema da AVAC a mesma situação também, sempre em 2N, para os sistemas críticos estarem sempre em funcionamento.
mas não só. Portanto, aí, se estivermos a falar em modalidade, em microdata centers e em contentores, olhamos um bocadinho só para aquela infraestrutura em si, mas quando estamos a falar, por exemplo, num data center, num IT room dentro de uma infraestrutura, de uma fábrica, de uma empresa, toda a cabelagem, toda a infraestrutura em si, hoje em dia, nós acompanhamos projetos assim, já é pensada de uma forma totalmente redundante, ou seja, o cliente tem dois IT rooms, dois data centers em pontos opostos, um replica o outro, e fibras redundantes, caminhos diferentes, alimentações elétricas eventualmente diferentes também, para criar uma total resiliência e duplicação de dados. Aí sim estamos a falar de reduzir ao mínimo os pontos fracos de um data center. Portanto, pensar quando é possível pensar de início do projeto é elaborar um projeto totalmente redundante. A nível de soluções modulares, portanto, como já disse, todos os sistemas redundantes, os próprios bastidores com dupla alimentação. Obviamente aconselhamos que os equipamentos IT do cliente também tenham dupla fonte de alimentação. Portanto, isto tudo numa lógica de mais uma vez, de monitorização e acompanhamento do estado da instalação. Permite atuações muito mais rápidas e também permite ainda, neste tipo de elaboração, os serviços de manutenção e tudo mais, quando têm que ser imediatos, são permitidos a efetuar cortes que não põem em causa o downtime dos equipamentos, porque estão preparados para serem seccionados da melhor forma. Muito bem, muito obrigado pela explicação. A Ana Carolina Cardoso Estrada pediu para contribuir também com a sua experiência para este tema, Ana. Sim, Jorge, obrigada. Acho que muitos dos tópicos já foram falados aqui. A questão de resiliência é extremamente importante, que a gente fala de redundância de clima, de energia, a questão de gestão, mas eu queria trazer um ponto extremamente importante. Algumas aplicações, inclusive se a gente fala em edge computing, nem UPS tem. Ou se não tem UPS, não tem redundância. Essa é uma realidade. E que a gente tem, o que a gente tem tentado trazer é um pouco essa experiência, porque quando a gente fala no mercado de data center, a questão de resiliência e redundância, ela é básica, mas quando a gente vai para um mercado de médio e pequeno porte, não é assim. E nesse mercado, os parceiros da HP, da NetApp, da Cisco, da Microsoft, estão lá fazendo a gestão dessa infraestrutura, de todos esses servidores, storage que estão instalados, mas eles não estão fazendo a gestão de energia. Então, o que a gente veio trazer de oportunidade para esses parceiros é tentar adicionar na gestão dessa infraestrutura de storage, de software, de servidores, também a gestão de energia. Porque, às vezes, a gente só tem visibilidade, né? O parceiro só tem visibilidade se a energia está ligada ou desligada. E se ela desliga, a gente perde todo o sistema. Então, a gente está adicionando a isso a inteligência. Então, hoje o parceiro pode adicionar um software de gestão também da parte de infraestrutura, também de energia, para poder prever se vai ter uma falha ou não. Então, com isso, você disse não no começo da pergunta, Jorge, que é muito a questão de serviços, ou seja, a parte de serviços adiciona, sem dúvida, resiliência e disponibilidade. Então, a gente lançou, além dessa questão da gestão do software, um serviço que se chama Monitoring Dispatch, para monofásicos. Então, o que a gente quer? Que o parceiro tenha visibilidade dessa instalação de monofásicos nos seus clientes, porque hoje, no
edge e nos pequenos data centers essa é a realidade, é o equipamento monofásico que muitas vezes não tem redundância. Então, a gente faz a gestão dessa infraestrutura e com o serviço associado, ou seja, um Next Business Day de troca de produto. Então, esse é um novo serviço dando exatamente a resiliência e a disponibilidade para um pequeno data center, um pequeno edge que está espalhado por todo o país. Então, essa é o que a gente vem trazer, essa experiência de grandes data centers para esse pequeno porte que eu queria trazer. Obrigada, muito obrigado, Ana, pela contribuição. Eu sei que o Francisco Teixeira da Microsoft também quer contribuir neste tema. Francisco? Obrigado, Jorge. Contribuição, acima de tudo, para dar aquilo que é a minha visão, porque o tema, a palavra resiliência tem vindo a acumular uma série de outras competências que eu compreendo que não é fácil para uma organização cujo seu core business não seja uma determinada aplicação, uma determinada infraestrutura. É uma decisão que é necessário tomar. A verdade é que nós tivemos esta evolução ao longo dos tempos do que é resiliência, começando obviamente com a componente do hardware, passando por toda a parte de comunicações, toda a parte de energia, até chegarmos à parte aplicacional, e isto foi acumulativo. Portanto, não foi nada substituído por nada. Eu tenho uma determinada solução, eu tenho que continuar a garantir que essa solução funcione e que não vai haver falhas de hardware, não vai haver falhas de aplicação, não vai haver falhas de energia, e a minha aplicação vai continuar a funcionar se alguma das peças deixar de dar resposta. Portanto, o desafio é claramente passarmos da resiliência que tínhamos há décadas de single sites para uma resiliência que tem que suportar estes cenários híbridos, estes cenários cloud, que são muito mais complexos. E temos inúmeros exemplos disso no mercado. Já tivemos aqui várias pessoas a intervir neste tema em particular de soluções que fazem parte do core business. Quer dizer, o Luís, obviamente, que aqui é o hardware, e o hardware é possível construir toda essa infraestrutura resiliente, mas o Tiago, a Ana e o Ivan referiram soluções de software que fazem parte de um core business que obviamente já são construídos a pensar nesta componente de resiliência. O que é aqui importante realçar, na minha opinião? É importante realçar que deve ser responsabilidade de cada equipa de IT, estejam do lado de quem desenvolve software, estejam do lado de quem consome software, testar, porque há muitos pontos de falha. E acho que um dos grandes desafios é não haverem testes suficientes nestas várias camadas. Resiliência deve ser encarado como um tema por camadas, em que eu tenho que garantir que consigo continuar a operar se alguma coisa ocorrer, se alguma coisa falhar em alguma destas camadas, desde o hardware até a camada aplicacional. Portanto, era esta o que queria acrescentar aqui, porque é um tema que é muito importante também do ponto de vista de gestão, porque já não analisamos só downtime na perspectiva do data center, é um conceito muito mais vasto do que era. Muito obrigado, Francisco, pela sua perspectiva, bastante interessante. Não estivemos a falar até agora de resiliência, isto no sentido daquilo que é acidental, aquilo que pode ser falha de equipamento, aquilo que pode ser falha humana, mas o uptime também tem que resistir a falhas de segurança, a propósitos maliciosos de mandar abaixo o serviço. E eu dava agora a palavra ao meu colega Rui para este tópico de segurança. Rui? Obrigado, Jorge. Sim, vamos falar de segurança, porque seja ela cibernética ou física, é um elemento crucial de qualquer data center. Eu começava por perguntar ao Ricardo da Cisco como é que a tecnologia ajuda a gerir a resiliência da organização, da sua rede e dos seus dados. Ricardo? Obrigado, Rui. Antes de falar especificamente do tema de segurança, que é muito importante, só terminar também com um contexto muito relevante sobre esta informação de resiliência, que tem muito a ver com o que já foi falado, a capacidade de nós analisarmos todo o stack. E esse é um tema que assiste a introduzir cada vez mais a ideia do full stack observability e a capacidade de nós não fazemos só a identificação da disponibilidade e da continuidade do serviço, só do ponto de vista dos recursos que o suportam, mas sim do serviço que a aplicação está a prestar, dos indicadores de serviço dessa aplicação e dos indicadores de negócio que são respondidos ou que são obtidos da utilização dessa aplicação. E daí começarmos a fazer uma visão top-down e identificar efetivamente a ideia da resiliência mesmo, também do ponto de vista não só da operação no dia-a-dia e de garantia do serviço, mas também de planeamento imediato e futuro, de como é que deve ser adaptado. Daí ajudar também toda esta capacidade de visibilidade adicional
do ponto de vista aplicacional, do ponto de vista de integração dos recursos de infraestrutura, do ponto de vista da dependência das comunicações, quer sejam públicas de uma internet, quer seja privadas dentro do que são os nossos contextos da rede gerida, nós com isso podemos tomar decisões informadas que nos permitam antecipar falhas e antecipar problemas efetivos no nosso serviço e no serviço que o IT está a prestar, portanto, que tenha depois impacto em utilizadores ou clientes e no final do dia no negócio, e é isso que não se pretende ter, e que com base nessa informação nós podemos então decidir onde é que vão ser localizadas as nossas cargas, que tipo de resiliência, e fazer esse investimento depois nas diferentes componentes que possamos pensar para o data center ou para os sistemas que suportam os meus serviços e aplicações de forma mais inteligente e eficaz. Isso do ponto de vista até financeiro. E essa transição que nós vemos a acontecer, juntamente que temos feito com os nossos parceiros, até em Portugal, onde tem exigido cada vez mais esta capacidade de conversa e também esta preocupação, porque a preponderância de sistemas IT, como é óbvio, aumentou muito nestes últimos anos, como todos sabemos, e isso também ajuda-nos, o fato de começarmos a analisar a resposta que as aplicações estão a dar a cada momento, e agora passando para o tema de segurança, ajuda-nos também a perceber mais contextos do ponto de vista de nós podermos garantir a segurança dos nossos data centers. E isso começa no ponto de vista do data center, que não é só focado aqui, logo na aplicação, em nós percebemos que riscos é que temos nas componentes que temos a aplicação, que vulnerabilidades existem, como nos podemos proteger. Depois, como é que podemos começar a descer nos níveis e aplicar no contexto de rede sistemas como microsegmentação que nos permitam prevenir qualquer ataque que tenha sido feito, que ele se espalhe dentro da nossa organização, e também, como é óbvio, todos os sistemas de proteção entre perímetros e identificação de vulnerabilidades de cada máquina ou ataques em cada máquina para que com isso possamos automatizar. E entramos nestas capacidades de nós, também, e a Cisco aí, como o maior fabricante do ponto de vista de sistemas de segurança, a capacidade de nós integrarmos todos estes vetores de informação de risco e segurança para, de uma forma ágil e centralizada, darmos informação coerente de quais são esses ataques que estão a acontecer, para nos podermos proteger, ou não conseguindo proteger totalmente, temos essa visibilidade e podemos atuar, desde o ponto de vista de uma entrada numa aplicação, quer no ponto de vista de um segundo fator, que acho que nunca deve ser descurado, que é a proteção da identidade e dos utilizadores. Porque hoje em dia, por causa de termos os sistemas distribuídos, temos soluções edge e temos soluções cloud, não é só a proteção do data center que é relevante num contexto de segurança. A proteção dos utilizadores e da forma como os utilizadores se ligam aos diferentes recursos que muitas vezes, para trabalharem, utilizam serviços que não são geridos até pelas próprias entidades, são serviços SaaS, portanto, serviços na cloud pública, mas a gestão da sua identidade e do seu contexto, como se liga o tal sistema do Zero Trust ou as soluções chassi que nos permitem fazer a gestão segura dessa comunicação, independentemente de onde o utilizador está a aceder aos recursos, seja dentro da minha empresa, seja da sua casa, ou seja de qualquer lugar onde ele esteja a aceder, que eu consiga identificar esse perfil, que esse perfil está correto, que não está a ter um comportamento anómalo ou desviante daquilo que é o comum, e aí nós começamos a proteger. Portanto, a capacidade de termos toda esta análise destas camadas e destas entidades do ponto de vista da utilização dos sistemas, das aplicações, e podemos integrar tudo, é cada vez mais preponderante para nós conseguirmos prevenir os riscos que vamos ter e cada vez são maiores do ponto de vista de segurança no nosso IT. Obrigado, Ricardo. Eu gostaria também de ouvir a opinião e a visão do Ivan, da Maxi Global, porque a segurança, como eu disse há pouco, tem de ser cibernética e também física. Ivan? Obrigado. Sim, a segurança, estamos a atravessar um momento que a segurança cibernética está a ser muito posta em causa, tem muitos ataques. Prevê-se que essa situação possa continuar. O que nós tentamos aconselhar os nossos clientes ter a ter sempre parte do seu negócio numa estrutura própria de data center, para conseguir ter algum controle e algum domínio em caso de ataque. Relativamente a boas práticas, nós isto a nível
de segurança física, sabemos que se devem restringir o número de pessoas ao acesso ao data center. O data center terá que ter uma separação física da área e da IT com os demais sistemas para questões de manutenção. Equipas de manutenção não acederem ao equipamento crítico de negócio. Mesmo a questão do bastidor de operador separado dos restantes bastidores, também por uma questão dessa separação física. Depois temos sistemas que os nossos data centers são sempre equipados com sistemas de controle de acessos, sistemas de CCTV. No caso de data centers de contentor no exterior, os sistemas de CCTV têm que ser muito mais robustos e com inteligência artificial e com analítica de vídeo que permita identificar intrusões. No caso do acesso ao data center, ter sempre sistemas de encriptação facial, biométricos, dupla autenticação, para poder ser fácil apenas às pessoas que estão credenciadas a entrar e não a outras. Sistemas de intrusão que lhes permita enviar alarmes e atuações de sirenes em caso de intrusões ou em caso de assaltos, digamos assim. E naturalmente com o aumento do edge, com o aumento de pequenas infraestruturas distribuídas, a nossa preocupação tem sido a robustez da infraestrutura. Portanto, os nossos micro data centers e os nossos contentores têm uma infraestrutura muito robusta, com IK10 IP65, permitem estar totalmente ao exterior, em caso de algum acidente, em caso de algum desastre ambiental, alguma coisa, tem uma robustez que lhes permite aguentar esse tipo de situações. E é um pouco por aí que vemos esta situação. Na questão da segurança cibernética, contamos um pouco com os parceiros e com os colegas que estão aqui hoje em painel para dar respostas também nessa área. Obrigado, Ivan. Eu gostava também de ouvir a opinião do Francisco da Microsoft, até porque a Microsoft, apesar de não ser um pure player de cibersegurança, identifica-se que ou tem uma grande equipa de cibersegurança também. Francisco, na sua opinião, como é que a tecnologia ajuda a gerir a resiliência da organização, da sua rede e dos seus dados? Obrigado, Rui. Só uma correção, a Microsoft identifica-se como um pure player da área de segurança. Portanto, por questões históricas, por questões daquilo que foi todo o evoluir dos nossos produtos, acabámos depois por, já há alguns anos atrás, começar a disponibilizar serviços, desde a parte de estratégia XDR, a unificação do XDR com o CIEM. Portanto, existem produtos que cobrem essas áreas todas, mas aqui acho que o mais interessante do que falar de produto é mesmo aquilo que é a relevância do tema segurança, e partilhar aqui um pouco de ideias acerca do tema, porque pronto, já foi aqui referido o que está a passar no mercado português em particular, já foi referido também por um dos meus colegas aqui, a questão da segurança já não ser só ao nível do data center, ser muito mais ao nível, até eu diria, da identidade, porque não só o cloud, não só o híbrido, mas também o próprio trabalho remoto faz com que eu hoje em dia tenha que proteger a minha infraestrutura onde quer que esteja que ela se localize. Portanto, todo esse tipo de direção que o mercado tem tomado nos últimos anos acaba por ser importante que as empresas avaliem efetivamente de que forma é que querem lidar com a proteção daquilo que é a sua propriedade intelectual, daquilo que são as suas pessoas, etc. Portanto, não é um tema que se limita à parte tecnológica de todo, é um tema que é muito mais abrangente que isso, que tem a ver com pessoas, tem a ver com processos, que tem a ver com tecnologia também, mas que não se esgota aí. Do lado da Microsoft, aqui é relevante
que efetivamente foi anunciado ainda no ano passado um investimento, salvo erro, de 20 mil milhões de dólares a 5 anos nos temas de cibersegurança. Portanto, há muito investimento, não só de equipas para proteger, nós recolhemos diariamente e contornamos diariamente, alguns dos quais públicos não há muito tempo, ataques massivos à nossa infraestrutura, que por sua vez aos nossos clientes, aos nossos parceiros que trabalham em cima dessa infraestrutura. Portanto, são necessários recursos inimagináveis para aquilo que é a nossa realidade de mercado, para garantir que todos estes clientes, todos estes parceiros estão protegidos. O desafio, obviamente, que é a mudança de mentalidade, acho eu. E aqui falando do nosso mercado em particular, segurança sempre foi um tema, só que sempre foi um tema que foi relegado para segundo plano por muitas organizações, por questões de budget ou por outras questões, e que eu acho que nesta altura começamos a ver que não é preciso ser um banco para poder ser vítima de um ataque cibernético. Qualquer tipo de organização está vulnerável, basta que esteja exposta e existe essa possibilidade, como vimos agora em exemplos mais recentes do nosso mercado. Portanto, acho que há muito a ser feito do ponto de vista de melhor capacitar as empresas do nosso mercado para terem soluções que lhes permitam depois proteger todo este ecossistema de pessoas, processos e infraestrutura e aplicações, de forma a que não sejam tão vulneráveis, diria eu. Obrigado, Francisco. Vou passar a palavra para o Jorge Bento para avançarmos com a última pergunta deste fórum. Jorge? Obrigado, Rui. Vamos, de facto, para o último tópico e vamos falar de negócio, que é isso que importa aos nossos leitores. Esta pergunta vai ser dirigida a todos e a pergunta é como é que os parceiros podem potenciar ao máximo, como é que devem interessar os seus clientes estas soluções de data center e de edge. Eu começaria pela Cisco, pelo Ricardo, e vou seguir por ordem alfabética. Ricardo? Obrigado, Jorge. Assim, a Cisco, por defeito, é uma empresa direcionada e em que a resposta sempre ao cliente é feita através de parceiros. E vemos isso acontecer até para as recentes aquisições, principalmente de software, em que assim que entram no modelo Cisco, também, mesmo que não tivessem esse comportamento, adotam essa política e essa estratégia. E essa estratégia não advém só do facto de ser uma política ou uma decisão inócua. É uma decisão porque nós acreditamos e vemos isso no terreno, que os nossos parceiros são competentes, têm know-how e acrescentam valor acrescentado aos nossos clientes na abordagem das soluções. Acima de tudo, garantem que quer as nossas soluções de hardware e software vão responder efetivamente à necessidade que os nossos clientes têm a cada momento. E esse é um fator importante, porque objetivamente o que nós queremos é que os desafios que os diferentes clientes têm e que a eles são propostas as determinadas iniciativas, que essas são as respostas que depois os nossos parceiros conseguem dar para que assim consigamos efetivamente estar a trazer valor para os nossos clientes. E o que temos visto é isso acontecer, uma transformação também do discurso, não só puramente pela tecnologia por si e como essa tecnologia traz mais valias, mas mais sim que tecnologia está mais adequada para resolver a efetiva necessidade ou o efetivo problema que o cliente quer ver interessado. Essa transformação dos nossos parceiros que, por si só, obriga também a acrescentar a sua componente típica de serviço e know-how, como nós vemos a acontecer transversalmente, é essa a diferenciação que os permite posicionar-se perante os clientes como um valor acrescentado, que lhes permite posicionar-se como um parceiro e um em inglês chamaríamos trusted advisor, mas aqui pelo menos um aconselhamento muito próximo do cliente e reconhecido, e isso é o que temos visto como mais-valia e como tem diferenciado os nossos parceiros do mercado. Obrigado, Ricardo. Eu dirigi esta mesma pergunta à HPE, na questão do Luís Rió, uma mensagem aos parceiros sobre como endereçar soluções em data center. Olá, Jorge. Enfim, nós tivemos aqui esta hora e quase meia a olhar sobre uma forma, quiçá, um pouco superficial sobre as tecnologias de data center. Enfim, quando digo superficial,
não me levem mal, mas do ponto de vista de quase satélite. As tecnologias são muito complexas e tivemos a olhar para apenas uma parte das tecnologias que são interessadas no contexto de data center. E, portanto, há poucas organizações no mercado com capacidade de know-how, com capacidade de implementação, todo este tipo de tecnologias nos seus data centers. Portanto, os nossos clientes precisam de ajuda, precisam da nossa ajuda enquanto fabricantes para lhes fornecer a tecnologia o mais eficiente possível e que resolvam os seus problemas, mas naturalmente precisam de quem conheça as várias tecnologias do mercado e que lhes implemente a melhor solução e que lhes ajude o cliente, os clientes a gerir, digamos, as suas infraestruturas de IT, quer sejam físicas, quer sejam software, quer sejam lógicas no dia-a-dia. Temas relacionados com resiliência, segurança, data center físico, data center lógico, rede, tudo isto é onde os nossos parceiros entram. Portanto, os nossos parceiros, com as competências que têm vindo a desenvolver, cada vez nós vemos os parceiros que estão cada vez mais formados nas várias tecnologias para ajudar os seus respectivos clientes a conseguirem resolver os seus problemas de negócio e resolver os seus problemas de IT. Os parceiros que nós temos visto que têm sido mais bem-sucedidos, perante outros, são aqueles que mais investem, digamos, na formação, em garantir, digamos, que desenvolvem, que têm o know-how e o conhecimento para resolver os problemas aos clientes. E, portanto, diria que, se assim for, ou seja, se tiverem o know-how para ajudar os clientes, diria que é uma forma quase ganhadora. Portanto, o resto são detalhes. Obrigado, Luís. De facto, a capacitação dos parceiros é mesmo a palavra-chave quando as tecnologias se tornam tão complexas como estas que aqui estamos a falar. Ivan, Maxi Global, a sua mensagem. Obrigado. Portanto, o papel do parceiro será aconselhar soluções de data center cada vez mais sustentáveis, eficientes, modulares, que permitam escalabilidade e crescimento do equipamento, e redundantes, que permitam dar resposta ao negócio de curto prazo e evoluir com o crescimento do negócio de forma otimizada, digamos assim. Terá que apostar em soluções mais pré-configuradas, como micro data centers, pois com a evolução do Edge terão um tempo de implementação mais rápido e uma melhor resposta. Obviamente que aqui há o compromisso também de prazos de entrega que sabemos que hoje em dia são devido à escassez dos componentes eletrónicos, que são um tema-chave neste tipo de decisões e de situações, mas estamos a trabalhar numa ótica de antecipar cenários e de implementar por fases certos equipamentos e certas respostas. Evidenciar o tema da segurança, desde a física à cibersegurança, uma vez que isto está em voga e é muito importante para os clientes e os parceiros, obviamente, que poderão ajudar os clientes a melhorar nesse sentido. Portanto, no fundo, multi-soluções muito customizadas para cada cliente em particular. Nesse sentido, os nossos parceiros podem contar com a consultadoria da Maxi Global para projetar as soluções de data center. No fundo, é um bocadinho isso também que os nossos parceiros podem contar com o nosso apoio técnico para o desenho e a construção do data center. Por fim, só dizer que os nossos data centers apresentam redundância para os principais componentes, estão preparados para contra vandalismo, ameaças naturais, e devidamente certificados com IP65 e K10, portanto, oferecem uma segurança física e um descanso para os clientes que adotarem este tipo de solução. E obrigado pela oportunidade. Obrigado, Ivan. Obrigado nós. Passando ao Rui. Obrigado, Jorge. Vamos continuar com esta questão. Eu gostaria de ouvir o Francisco e repito a pergunta: como é que os parceiros podem aproveitar ao máximo as oportunidades do mercado de data center? Francisco? Obrigado, Rui. Bom, em primeiro lugar, eu, em termos de funções, como disse no início, trabalho com parceiros,
Portanto, isto é um mercado que para mim está muito próximo em 6 anos e tal de Microsoft. E que claramente acredito que é um ecossistema que dá uma força enorme do ponto de vista de know-how coletivo entre estas várias entidades. E aqui, em termos de chamamos-lhe dicas que teria para deixar, de temas acho que são mais relevantes no contexto atual, acho que há 4 pontos que destacaria da conversa, e como já foi referido, é uma conversa curta, mas cuja a ideia principal é também partilhar um pouco daquilo que é a nossa experiência, o know-how, do que estamos a ver, identificado do ponto de vista de oportunidades de mercado. Mas esses 4 temas são, em primeiro lugar, a construção para construir soluções para serem resilientes na cloud. Acho que é um tema que é necessário cada vez mais qualquer tipo de organização assumir como fundamental, e aí há muito trabalho, não só de preparação das equipas técnicas, como depois também de convencer quem decide a fazer esse investimento e porque que deve fazer esse investimento, porque que isso será positivo para o seu negócio. Em segundo lugar, um tema que já se fala há demasiado tempo, mas que ainda acredito que existe um gap enorme no mercado, que tem a ver com o tema dos modelos de governo. Ainda vejo demasiadas, isto torna-se crítico quando começamos a entrar nos temas do híbrido ou do cloud, que exista claramente definido aquilo que são os modelos de governo, aquilo que são as personas que vão interagir com o sistema. Caso contrário, corremos o risco de incorrer em custos desnecessários ou de alguém fazer algo que não era suposto. Portanto, é um tema muito relevante quando se começa a expandir aquilo que é a nossa infraestrutura para fora do nosso data center on-premises ou para fora daquilo que é o nosso data center contratado tradicionalmente. A construção de landing zones, a construção de uma framework que nos permita perceber exatamente como é que as coisas devem ser implementadas é crítico. Os outros 2 são um pouco mais óbvios. Portanto, o tema segurança, por questões óbvias, acho que é um tema que é muito relevante continuar a posicionar à data de hoje, e o último, a sustentabilidade, porque efetivamente acho que acaba por ser um excelente elo de ligação a todos os temas que estivemos aqui a falar, e que há muito trabalho a ser feito e que nós estamos apenas no início, como vimos, e uma das questões que foi feita relativamente à sustentabilidade, a evolução não está a ser aquilo que é esperado, e é um facto. Portanto, é preciso efetivamente fazer mais e melhor relativamente ao tema da sustentabilidade. E muito obrigado pelo convite para estar aqui. Obrigado, Francisco. Eu gostaria de dirigir a mesma pergunta e de ouvir a opinião do Tiago da NetApp. Tiago? Obrigado, Rui. Primeiro, a mensagem importante para os parceiros e para o canal. Nós trabalhamos diretamente com parceiros, como é óbvio, mas acima de tudo, a journey to cloud é real e está a acontecer e é agora. Isso é a primeira mensagem. Ou seja, tudo o que nós estamos a advogar, ou que advogávamos há uns anos atrás, está a acontecer agora e com mais incidência e num espectro mais alargado a todo o tipo de entidades, instituições e empresas. Segundo, e que eu acho que é muito importante, todas elas vão ter que otimizar os seus investimentos on-prem, reduzir, tornar mais eficientes, tornar mais capazes, mais resilientes, com mais segurança, com uma lógica um bocadinho diferente daquela que tem sido seguida até agora, e de facto é muito importante ter uma estratégia clara de hybrid cloud, uma lógica de diferenciação do workload entre on-prem e cloud. Isso é muito importante e é a mensagem mais importante para os parceiros. Terceiro, para todo o ecossistema cloud native e para o ecossistema que já utiliza massivamente a cloud e que tem um plano alargado de 3, 5, 7 anos de passar grande parte do seu processamento, dos seus dados para a cloud, existem tecnologias e algumas das quais nós adquirimos em 2020, 2021 e 2022, ainda de ontem adquirimos uma empresa neste ecossistema que permitem otimizar de forma muito clara e de forma automatizada a carga em cloud. Portanto, muitas vezes existe a lógica de não controlo as minhas despesas, não controlo a minha fatura cloud, não controlo o meu pay-per-use, e nós temos tecnologia Spot que permite a sua automatização em termos de controle de workloads e a sua gestão. Portanto, os argumentos são estes. Não esquecer que a NetApp é uma cloud-led data-centric software company, portanto nós claramente somos software company.
E não esquecer que o mercado vai crescer ainda mais. Portanto, a primeira, que eu chamo o primeiro cisne negro, a pandemia trouxe-nos isso, e isto vai acelerar cada vez mais. Portanto, a automatização, AI, o processamento, o edge, portanto, claramente vamos assistir cada vez mais a isso no mercado. Portanto, os parceiros, obviamente, são ativos, são proativos, têm que fazer o seu papel junto da sua base de clientes e conquistar todas estas lógicas e, no fundo, adequando cada uma delas a cada uma das oportunidades, seja processamento, seja segurança, seja gestão de workloads e seja, obviamente, eficiência nos custos, que é aquilo que importa aos clientes finais. Mas todos eles têm que fazer o seu papel e, claramente, nós estamos aqui para os ajudar e para crescer com eles. Obrigado, Rui. Obrigado, Tiago. E, por último, eu gostaria de ouvir a opinião da Ana Carolina da Schneider Electric. Ana, a sua mensagem para os parceiros? Sim, obrigada, Rui. Bom, minha mensagem principal seria aproveitarem esse bom momento que a gente está passando. Bom para, vamos dizer assim, mal para nós, consumidores, que estamos sofrendo com a energia elétrica, com a subida da energia elétrica, mas boa oportunidade para colocar essa discussão com os clientes. Então, eu acho que, como eu disse no princípio, muitos CIOs estão com a conta de energia em cima da mesa, e estão buscando eficiência, e eficiência no que tange data center, a gente está falando de revisar a eficiência de produto, revisar a eficiência de desenho, a questão de segurança e chegando na parte de sustentabilidade, né? Então, então a gente fica à disposição de vocês para ajudar a iniciar essa conversa. Temos ferramentas que avaliam e que pesam, por exemplo, mudança de produto, quanto que isso é relevante no custo ao longo de vida e quanto que isso traz de eficiência e economia na conta de energia. Então, a gente pode ajudar nesse tipo de discussão. E pensar também, adicionar a questão, né, da questão do software, como foi muito falado aqui. Hoje, quando a gente fala em diferenciação e rentabilidade, em serviços e em software, hardware acabou virando um pouco commodity. Então, eu realmente convido a todos os nossos parceiros a entrarem nesse mundo de software e gestão também da energia, não podem esquecer, nossos parceiros de HP, NetApp, Cisco, Microsoft, que a parte de infraestrutura é também importante, não só saber se a energia está ligada ou desligada, mas poder prever falhas de energia que vão dar continuidade. Então, adicionam também essa parte de serviços e software no portfólio de vocês, que sem dúvida vai demonstrar diferenciação e rentabilidade. Então, um pouco do que eu queria dizer. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Ana. Obrigado também a todos os palestrantes e aos nossos leitores. Passo para o Jorge Bento para então encerrarmos esta mesa redonda. Jorge? Ok, resta-me agradecer aos nossos leitores que tiveram a assistir a este fórum. Um especial agradecimento aos nossos convidados que proporcionaram aqui um conteúdo muito interessante para a próxima IT Channel. A IT Channel de março será na versão digital distribuída no dia 8 de março, depois na versão física uma semana depois. Queria também referir que a partir de agora o IT Channel vai disponibilizar a totalidade do vídeo desta gravação na plataforma IT Channel a partir do dia 8 de março. Então, um agradecimento a todos novamente e até à próxima, até uma próxima oportunidade. Obrigado.